Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu acordei inspirado, com vontade de falar, de gravar, de conversar com vocês, né? Já que a gente tem espaços para poder fazer trocas também pelas redes sociais. Eu acordei inspirado, então o barulho de roçadeira da rua não vai me incomodar, não vai tirar a minha vontade de poder falar. Há mais ou menos um ano atrás, eu notei essa semana, nas últimas semanas, melhor dizendo, por conta, né, das recordações que as redes sociais nos trazem, de que mais ou menos há um ano atrás, eu, além da terapia, comecei a fazer o acompanhamento com um psiquiatra, comecei a tratar depressão. Tanto é que naquela época eu fiz um vídeo falando, né, de quando a gente tem o diagnóstico, de tudo que a gente pensa, né, de que como as coisas se encaixam e fazem sentido em alguns aspectos, no que diz respeito a até que enfim a gente descobre de que não é que a gente não tem vontade, de que não é que a gente é infeliz porque é infeliz, mas porque tem algumas questões aí que podem ser trabalhadas para que tudo melhore. Só que vem aquele outro lado, né? Que é o lado da gente querer o quanto antes melhorar e o quanto antes sair daquele fundo do poço. E curiosamente, há um ano e uns 10 dias atrás, eu tive o meu maior colapso, né? O meu maior momento de fundo do poço, onde eu escavei, encontrei o alçapão e consegui me enfiar lá embaixo, por conta de situações que tinham acontecido naquele momento na minha vida e que foram o gatilho para eu depois voltar para o Brasil e me encontrar onde eu estou hoje. Mas eu não quero falar sobre esse momento lá atrás e o porquê ele aconteceu, mas sim sobre essa jornada de um ano de eu me entender como parte do processo de me encontrar melhor, de eu entender processos que muitas vezes eu queria colocar o carro na frente dos bois, como diz o ditado, e de como a minha percepção foi mudando com o passar do tempo, ou de como coisas foram naturalmente melhorando sem que eu fizesse o esforço por aquilo melhorar. Não sei se eu me faço entender. Digo isso porque eu sempre comento, né, eu sempre falo de que a métrica do tempo ela é muito injusta, porque a métrica do tempo ela vai medir dias, meses, anos. Ela não vai medir a qualidade daquilo que é vivido naquele tempo. E isso também faz respeito, diz respeito aos processos que a gente vai atravessando e melhorando, ou piorando, ou vai se encontrando de uma maneira diferente nesse tempo. Eu sempre fui taxado em vários lugares como uma pessoa que quer as coisas para ontem, ou que faz com que as coisas aconteçam porque eu corro atrás. E que muitas vezes é preciso de que eu entenda de que o processo não depende só de mim, né? Digo isso por uma situação particularmente relacionada a questões acadêmicas e a questões laborais nesse momento, em de eu querer poder dar mais e sentir que eu posso dar mais, mas eu entender que aquilo não depende só de mim. Depende de um grande mecanismo que vai ser influenciado por outras pessoas que entendem as coisas de maneira diferente. Mas quanto a essa situação de depender só da gente, a gente também pode trazer questões sobre a nossa cura em relação a situações que a gente viveu e que nos colocaram muito num grande fundo do poço ou numa situação bastante complicada. Para ser um pouco mais claro, vamos lá. Há mais ou menos um ano atrás, um pouquinho mais de um ano e quase um mês, eu tive um colapso, né, no que diz respeito à minha saúde mental, em que eu não sei ao certo como explicar de uma maneira muito técnica, vamos lá, mas vamos dizer que eu não sabia como lidar com tudo que estava acontecendo e eu simplesmente paralisei, mas ao mesmo tempo eu sentia um desespero gigantesco, uma falta de esperança com o futuro e uma dor que doía em tudo, mas que não doía em nada, e eu não sabia de onde vinha e eu não sabia como resolvê-la. E que naquele momento eu simplesmente precisei. Eu não queria que ninguém me tocasse, eu simplesmente chorava. E a única pessoa que conseguiu me consolar foi a dona da casa onde eu morava, que me deu um abraço naquele momento e ficou comigo até o momento em que eu parasse de chorar, naquele momento de colapso. Naquele momento, nos dias seguintes, foram dias em que eu sentia muito peso para levantar da cama, eu sentia muito peso para caminhar, eu sentia muita
me sentia muito cansado, eu não tinha vontade de falar, eu não tinha vontade de comer, eu não tinha vontade de absolutamente nada, minha vontade era simplesmente de desaparecer. Conceitualize isso nesse pequeno resumo, que claramente ele pode ser esmiuçado de diferentes maneiras, mas conceitualize isso da maneira como você quiser, né? A experiência foi uma experiência minha, não tem como transladar ela de uma outra maneira. E também não quero me estender muito nisso, porque o foco aqui é o pós disso. Com o passar do tempo, naqueles primeiros dias, eu queria que aquela sensação fosse embora o mais rápido possível. De que eu me sentisse melhor, de que eu conseguisse voltar a comer, de que eu conseguisse sentir ânimo, que eu conseguisse voltar a sentir ânimo e vontade de ir para a faculdade, de que eu me encontrasse bem onde eu estava. Mas, naquele momento, eu queria jogar a responsabilidade por fazer com que aquilo melhorasse ou se fizesse sentir melhor em outras pessoas ou coisas. E não entendia de que eu é que tinha que buscar encontrar a razão pela qual naquele momento eu estava me sentindo daquela forma, ou minimamente encontrar forças de alguma forma, ou coisas que me motivassem aos poucos eu melhorar. Eu disse numa das primeiras notas mentais, que foi justamente o meu diário terapêutico do pós, né, de eu conseguir externalizar, justamente porque, como eu disse lá nas primeiras notas mentais no podcast, a partir do momento em que a gente consegue externalizar aquele problema que a gente está tendo, aquele pensamento ruim que a gente está tendo, aquela grande crise que a gente está vivendo, a gente consegue realmente mensurar o problema que a gente está vivendo. Porque na nossa cabeça é um grande bicho de 7 cabeças, né? Um monstro gigantesco, mas quando a gente externaliza, conversa, seja com amigos, com psicólogo, a coisa é um pouco diferente. Aqui uma pequena ressalva, a gente precisa entender, primeiramente, de que amigo não é psicólogo, de que é muito bacana que a gente tenha uma rede de contenção que está lá para escutar, que está lá simplesmente para estar do teu lado, para conversar, para poder te amparar, mas amigo não é psicólogo. E, por outro lado, o psicólogo ou a equipe multidisciplinar que você utilizar naquele momento ou num período de tempo, enfim, ela não vai te trazer a solução. Ela não vai resolver o seu problema. Ela vai te guiar no processo no qual você é parte e você é o principal agente, se não o único, né, nas movimentações que precisam ser feitas na sua vida para você se sentir melhor. E algo que é muito injusto, digamos, muitas aspas nesse injusto, é que aquilo não acontece no tempo que a gente quer, não acontece da forma que a gente quer, e sim no tempo que a gente precisa que aquilo aconteça. Isso por quê? Porque claramente, se a gente pudesse, a gente pegava com a mãozinha, ia lá e tirava todo aquele pensamento ruim, aquela sensação ruim, e simplesmente do dia pra noite, com um clique, com um estalar de dedos, a gente não se sentia daquela forma. Mas a gente precisa poder amadurecer, processar todo o luto, toda a dor, todo o sentimento que foi vivido com uma experiência ou com várias experiências que culminaram em uma certa crise ou em uma certa situação, em um certo X momento da sua vida. E que esse período ele pode demorar muito tempo. Né? Por isso, novamente, a métrica do tempo é injusta, porque o modo como uma pessoa lida com todo esse processo, semelhante, porque nunca é igual, porque cada pessoa experimenta o mundo de uma forma, não vai ser o mesmo que outra. Então, o modo como você processa uma demissão do trabalho, uma desilusão do trabalho, uma falta de identidade com o curso de graduação que você está fazendo, com a sua carreira profissional, com o término de relacionamento, o modo como você processa e encontra uma saída para aquela crise que você está vivendo é um processo seu. Então você precisa respeitar esse tempo, mas também entender de que você precisa aos pouquinhos encontrar mecanismos para sair daquele grande momento de incerteza. Digo isso porque nesse um ano que eu tive, eu notei muito progresso em muitas coisas, em muitos aspectos, mas nesse meio tempo, nesse um ano e algo, tive retrocessos, tive novas crises, e é essa a questão, a dinâmica, é a gente entender de que não é uma corrida de 100 metros em que você vai chegar lá no final, a sua prova acabou e deu. É uma grande maratona em que no meio do caminho você vai se cansar e vai precisar buscar forças de alguma outra forma que talvez não seja aquela que você está pensando e pensar de que maneira seguir, né? Eu sei que a analogia com a corrida talvez não tenha sido a melhor, mas pode ser que sim.
Mas acho que você entendeu o que eu quis dizer. Ponto importante também com respeito ao processo de você buscar ajuda. Eu já escutei muitos dos meus amigos que também precisam ou precisaram, de que por muito tempo renegaram o fato de que iam precisar da ajuda de um psiquiatra e iam precisar da ajuda de psicofármacos. Seja por uma questão de tabu, seja por uma questão social relacionada a utilizar psicofármacos, já uma consulta com psiquiatra, acompanhamento com psiquiatra, mas a gente precisa entender de que muitas vezes são ferramentas necessárias e que talvez você vá ter que utilizar por mais tempo do que gostaria. Né? É o meu caso, nesse momento. Mas entendo que sem eles eu não teria conseguido chegar ao ponto em que estou hoje, de me encontrar muito mais feliz e muito mais satisfeito, ou pelo menos entendendo melhor as coisas que acontecem comigo e com a minha cabeça, nesse um ano e as coisas que aconteceram nesse um ano. E tem algo positivo também nessa jornada, que é quando você lá no meio do seu processo tem um momento de se questionar ou de ter uma nova crise com respeito a outra coisa, com o passar do tempo você vai entendendo de que maneira talvez você consiga encontrar uma saída ou buscar novas formas de sair daquele lugar. Síntese disso tudo é respeitar primeiramente o seu tempo. É entender aonde você quer chegar, mas também entender de que muitas vezes aquilo não vai acontecer no tempo que você quer que aquilo aconteça. E mais importante de tudo, tá tudo bem se você precisar pedir ajuda. Tá tudo bem se você precisar chorar no ombro de um amigo. Tá tudo bem você utilizar da rede de contenção de que muitas vezes você foi a pessoa que conteve outra pessoa. Tá tudo bem você procurar por um psicólogo. Tá tudo bem você ir numa consulta no psiquiatra. Tá tudo bem você utilizar psicofármacos se caso for necessário. Tá tudo bem você encontrar outras formas que possam te ajudar nesse processo. E tá tudo bem combinar tudo isso. No meu caso foi a rede de contenção, foi a corrida como uma forma de eu poder externalizar, gastar energia, me sentir bem comigo mesmo. A terapia, o psicofármaco, o psiquiatra, tudo misturado. Foi uma forma de que eu conseguisse, aos poucos, ir me sentindo melhor. A gente nunca vai encontrar perfeição. A gente pode sim encontrar perfeição na imperfeição. E é a partir disso a jornada.